Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cultivo do ficus em vaso de barro. Será que vale a pena? Vem comigo então acompanhar o conteúdo de hoje e entender um pouco mais sobre essa questão. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Se você gostar do conteúdo de hoje também, comenta, me conta o que você achou, que eu vou adorar saber. Curte o vídeo, compartilha, principalmente com aquela pessoa que você sabe que ama cultivar um ficus e que esse conteúdo seria útil para ela. Eu sei que muitos de vocês gostam de cultivar ficus plantados diretamente em vasos de barro, porque realmente fica bonito, fica muito ornamental, é um elemento decorativo bem especial que traz um ar mais naturalista, né, que é tudo que muitas pessoas gostam de trazer para dentro de casa e realmente é muito bonito. Mas será que isso é útil e combina bem com essa planta? Vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Os ficus em geral, tanto o ficus lirata, quanto o ficus elástica, ficus altissima, ficus bengalensis e muitas outras espécies que existem, já que existem centenas de ficus, né? Eles todos são plantas tropicais. Tem algumas variações de tamanho, de característica de folha, de porte, né? Mas em geral são plantas tropicais que gostam de calor e de muita umidade nas raízes. Então muita gente planta uma planta dessa em vaso de barro e não imagina, né, que talvez isso, na minha opinião e de acordo com as minhas experiências, não seja tão benéfico para essa planta, porque o vaso de barro é muito bom. O vaso de barro é sustentável, então ele pode ser de barro queimado, né, pode ser passar por um processo de cozimento, né, para ficar mais resistente. Pode ser também de cerâmica. E esse material, esse tipo de vaso é sustentável e também atua como um regulador térmico. Então, por exemplo, em dias muito quentes, ele evita que as raízes da planta esquentem muito, porque ele vai regulando ali a temperatura e estabilizando essa temperatura para não deixar que as raízes da planta, inclusive, queimem em dias muito quentes, o que é muito comum em plantas em vasos de plástico, né? Porque o plástico esquenta e aí, se a planta já está com raízes ali ao redor, né, da superfície do vaso, elas vão possivelmente queimar em dias muito quentes. Então o vaso de barro ajuda nessa regulação da temperatura do ambiente externo para o vaso da planta e para as raízes também, consequentemente. Então ele é muito bom por esse motivo. Mas tem um outro detalhe que não favorece o cultivo do ficus no vaso de barro, porque é a questão da absorção de água. Então o vaso de barro, ele retém toda a água da rega para ele. Como é um material poroso, né, é um barro, quando a gente molha, ele absorve aquela água. Então com o vaso de barro acontece a mesma coisa. A água da rega, do substrato da planta é sugada para o vaso, então acaba ficando pouca umidade nas raízes da planta dentro do vaso, gente. A questão delicada é que isso não é interessante, porque o ficus, como eu te disse, e como eu sempre trago e mostro, dou exemplos, falo em diversos vídeos aqui do canal, os ficus gostam e precisam de muita umidade nas raízes. É uma planta que em vaso, né, da forma como é produzida e comercializada atualmente, é uma planta que precisa de muita umidade. Então, quando, mesmo em vaso de plástico, vocês ficam uma semana sem regar o seu ficus, quando vocês têm o costume de regar apenas uma vez por semana ou em um intervalo de tempo ainda maior, a planta começa a amarelar as folhas da base, como nesse caso aqui, e essas folhas vão sendo eliminadas uma a uma até a planta ficar praticamente sem folhas. Então ela elimina primeiro todas as folhas da parte de baixo. Então, se você deixar o seu ficus em um vaso de barro e regar poucas vezes, é isso que vai acontecer. Esse vaso, então, nesse sentido, pode ser um vilão para essa planta, pode ser inimigo, né, dos ficus em geral, tanto do lirata, principalmente do lirata, mas também do elástica. Eles vão ter sinais diferentes, vão ser processos e tempos mais ou menos um pouco diferentes, mas também vai ser
muito desfavorável para o cultivo dos ficus em geral. Então, se você deseja ter um ficus em vaso de barro, saiba que você vai precisar regar a sua planta com mais frequência. Então, por exemplo, aqui na minha experiência pessoal, se eu costumo regar os meus ficus um dia sim, um dia não, principalmente esses aqui de área externa e os de área interna, eu rego mais ou menos 2 ou 3 vezes por semana. Em vaso de barro, você precisa regar mais vezes por semana, com mais frequência e uma boa quantidade de água. Então, provavelmente em vaso de barro, você talvez precisa até regar a sua planta todos os dias. Fato este que não é muito favorável, não é tão, às vezes, tão interessante, tão prático para quem não tem muito tempo de cuidar de planta. Se você tem mais tempo, né, para cuidar, por mais que realmente acaba sendo uma coisa tranquila, né, se for principalmente só um vaso de planta, é mais fácil e aí você provavelmente precisa regar a sua planta todos os dias, ou um dia sim, um dia não, dependendo do clima da sua região, né, do ambiente onde a planta está. Por exemplo, se for um ambiente externo, você precisa regar mais. Se for um ambiente interno, você às vezes precisa e pode regar um pouco menos, mas tem que sempre observar e atentar para como a planta está em geral. Se ela está crescendo, reagindo bem, se ela está com as folhas todas normais, principalmente as folhas mais baixas aqui da base da planta, que sinalizam isso muito rápido pra gente. Então, saiba disso, cultivar uma planta dessa em vaso de plástico pode ser mais fácil, mais prático, mais benéfico para ela, né? E já em vaso de barro é lindo, fica muito decorativo, muito ornamental, né? Mas você precisa acabar tendo um cuidado a mais, né? Um cuidado com mais atenção para essa planta. Então, diante disso tudo que eu tô te falando, vai uma sugestão para você que quer ter uma planta dessa, um ficus lirata, um ficus elástica, qualquer tipo de ficus, em vaso de barro, faz o seguinte: você pode colocar a sua planta simplesmente encaixada, colocada, né, dentro de um vaso de barro. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa planta em um vaso de plástico, só encaixada aqui dentro. Essa aqui tá nesse vasinho mais simples de plástico aqui nesse pote, porque é uma muda que eu fiz da minha planta. Então só encaixa, gente. Pega um vaso, ó, de um tamanho maior do que o vaso da sua planta e você faz esse encaixe, essa composição, né? Isso facilita porque assim você vai conseguir ter a sua planta nesse vaso bonito que você quer para o seu ambiente, mas você não vai plantar diretamente nesse vaso porque, né, não, como eu te disse, de acordo com a minha visão, isso não é tão benéfico para essa planta. O vaso de barro funciona muito bem para outras espécies de plantas, né? Muito bem, inclusive, mas para os ficus em geral não é muito bom. Você também tem a alternativa, se quiser, inclusive vasos em tons terracota, você pode usar, tem diversos modelos à venda, né, com coloração terracota, os vasos de plástico e de polietileno, que também são muito resistentes, como esse meu vaso Brota Decor auto irrigável que eu tô te mostrando aí, que está com o ficus lirata, inclusive, dentro do meu quarto. Então, existem algumas opções e alternativas para você que quer, né, ter a planta desse estilo, nesse formato. Vaso de barro tem de todo tamanho também, tem muitos tamanhos, alturas, modelos diferentes, então também tem uma gama de opções para você escolher de acordo com o seu desejo. Então é simplesmente uma alternativa muito boa para você. Me conta se você gostou dessa dica, comenta aqui para eu saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desses esclarecimentos aqui sobre o cultivo dos ficus em vaso de barro. Me conta se você já tinha pensado sobre isso ou já tinha essa informação. Se você gostou do vídeo de hoje, curte o conteúdo, comenta, compartilha com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos aqui no canal para você. Um abraço e até o próximo vídeo.